Com certeza você já deve ter feito essa pergunta. Se não fez, certamente fará em breve. Que é a seguinte: qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da minha vida? Obviamente, se muitas pessoas, milhões de pessoas fizeram essa pergunta, muitas respostas, milhões de respostas já devem ter sido dadas. Eu queria aqui propor uma resposta a partir da cosmovisão a qual eu sou adepto, que é a cosmovisão cristã. Qual é o sentido da vida? Bem, eu estava estudando um curso, na internet sobre o tomismo, o pensamento de Tomás de Aquino. E ali ele fala, o professor fala sobre o objetivo, o fim das coisas. Todas as coisas foram criadas com um propósito. E a partir do momento que essa coisa ela está cumprindo esse propósito, ela está alinhada com o seu sentido, com o seu objetivo final. Se essa coisa vive desalinhada com o seu propósito, ela não está cumprindo o seu objetivo final, obviamente não vai encontrar sentido. Por exemplo, uma garrafa de água, que foi feita para ser cheia de água e ficar dentro da geladeira. Enquanto ela está cumprindo esse objetivo, ela está caminhando para o seu fim, está cumprindo esse objetivo, esse fim, e está alinhada com um certo sentido, baseado nesse fim. Se ela está sendo feita para outra coisa que não seja depositar água e ficar na geladeira, ela está fora desse sentido, ela está fora desse fim. Então, consequentemente, ela não vai encontrar o seu sentido. Então eu acho que essa explicação ela é muito importante para a gente começar a investigar a resposta para essa pergunta. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida ele está ligado com o fim, o objetivo dessa vida. Então qual é o objetivo da sua vida? Para que você foi criado? Por quem você foi criado? A gente consegue observar dentro da cosmovisão cristã que toda a natureza foi criada por Deus. Não só a natureza, mas também o homem e o ar que respiramos, o trabalho que temos, a inteligência, as pessoas, as coisas boas e coisas ruins, todas essas coisas elas são ali divinamente distribuídas a partir da sabedoria, da providência divina. E Deus, sendo o Criador das coisas, obviamente observando o nosso Criador, a gente consegue entender qual é o sentido de cada uma dessas coisas. Então você, homem, criado por Deus, tem um objetivo. E a partir do momento que você se alinha com esse objetivo, tem ciência desse objetivo e se alinha a ele, você encontra sentido para a sua vida. Esses dias eu estava colocando as crianças para dormir e eu li para eles o Salmo 104. Eu queria ler com vocês um trecho dele aqui, para vocês perceberem que o salmista, maravilhado com a criação, ele vai colocando ali, entre louvores e o seu maravilhamento, o seu espanto diante da criação, como cada uma das coisas criadas, que ele cita aqui, elas encaixadas no seu fim encontram um sentido. E quando toda a criação está caminhando para esse objetivo, para o seu fim, elas encontram sentido, uma espécie de sentido harmônico, e o seu objetivo será cumprido um dia. Então, eu só queria ler com vocês para vocês terem um pouco dessa noção que eu estou querendo trazer para vocês aqui. Então, esse vídeo poderia se chamar assim: Buscando Sentido a Partir da Criação. Tá bom? Então, é uma proposta cristã de visão de mundo para responder essa pergunta: qual é o sentido da vida? Olha só, ele começa bendizendo a Deus, louvando o nome de Deus, diz que Deus está revestido de glória e majestade, coberto de luz como se fosse um manto, tu estende o céu como uma cortina. Aí ele começa a falar das coisas criadas. Tu pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento, fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo algum. Então, os fundamentos da terra têm um objetivo. Tomaste o abismo por vestiário e cobriste as águas, ficaram acima das montanhas, com tua repreensão as águas fugiram,
com a voz do teu trovão bateram em retirada. Então ele está dizendo aqui como Deus foi criando e distribuindo as coisas na criação. Então elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. Então os montes e vales estão no lugar que Deus preparou e assim estão cumprindo o seu objetivo, tem sentido dentro da criação. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Então está falando da distribuição da criação, feita por Deus. E aí você tem aqui, ó, as águas dão de beber a todos os animais do campo, aos jumentos selvagens, matam sua sede. Junto delas as aves do céu têm o seu pouso, e por entre a ramagem elas se põem a cantar. Do alto da tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire seu alimento. E assim o salmista vai falando das criações, né, da criação, vai falando também sobre as aves. As aves fazem os seus ninhos, e quanto à cegonha, sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras monteses, e as rochas o refúgio dos arganazes. Uma espécie de animal, de ave, né? O arganaz. Então fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora de se pôr. Envias as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leões rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Então as pessoas saem para o seu trabalho e para o seu serviço até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, fizestes elas com sabedoria, a terra está cheia das tuas riquezas. E aí ele vai falando mais sobre a criação. Só queria ler mais um trechinho com vocês aqui. Ele diz assim, ó: todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bem. Se escondes o rosto, eles se perturbam, né? E se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Está falando dos animais, os animais que esperam em Deus o alimento, né? Enfim, o salmo é muito bonito, é um salmo muito rico assim nessa questão digamos, da sinfonia, né? Da criação, cada uma das coisas criadas por Deus, determinado com seu determinado fim, as águas, os animais, o próprio homem. Ele também fala do vinho, da uva, que tem o seu objetivo. Então, toda a criação, quando alinhada com o seu fim, ela tem o seu sentido e ela produz um fruto, vamos dizer assim. Então nós entendemos que o homem também foi criado por Deus e que o principal objetivo do homem é amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o resumo dos 10 mandamentos. Inclusive é tema da aula que eu estou ministrando lá na igreja, todos os domingos de manhã, lá no meu canal do YouTube. Então, você percebe que amar a Deus e amar ao próximo, esses são os principais objetivos do homem. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É o resumo da lei, né? O próprio Jesus resumiu isso em uma das suas conversas enquanto ele esteve aqui em carne e osso entre nós. Então, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é entender qual é o seu fim, qual é o seu objetivo. E qual é o objetivo do homem? Amar a Deus e amar ao próximo. Tá bom? Como é que você faz isso? E aí você pode observar isso muito bem, por exemplo, nos vídeos do Dr. Ítalo Marcilli, que eu sigo também, sou lá aluno do Guerrilla Way. Ele fala muito sobre isso, né? Ele fala que quando a gente ama o próximo, a gente consegue encontrar sentido para a nossa vida, porque o serviço ele é muito mais importante, né? O serviço ao próximo ele deve ser mais importante do que o serviço a nós mesmos. Não que nós vamos negligenciar o cuidado conosco, mas que ao abrir mão do nosso cuidado para priorizar o próximo, a gente vai encontrar sentido. Isso está ligado com esse resumo dos 10 mandamentos, eu acredito. Acho que o Ítalo tem essa ideia na sua mente também. Amar a Deus e amar ao próximo, servir ao próximo. Ele fala muito sobre isso nas suas lives. Então eu gosto muito dessa ideia de encontrar o sentido da vida a partir do conhecimento do seu fim, do seu objetivo. E qual é o fim de todo homem? Amar a Deus e amar ao próximo. Servindo, amando, né? Como ele diz, né? Servindo, trabalhando
sendo forte, né, e não reclamando, né? Ele usa uma outra palavra aí que eu não vou falar aqui, mas você entende. Então quem acompanha o Ítalo sabe do que a gente está dizendo. Então, resumo é isso. Queria parar por aqui. Temos 10 minutos de vídeo já. Eu só queria tentar responder para vocês, propor para vocês uma resposta a essa pergunta. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida ele está ligado com o seu fim, seu objetivo. Então, qual é o objetivo da vida? Qual é o objetivo do homem e da mulher, obviamente? Amar a Deus e amar ao próximo. Como é que você demonstra amor a Deus? Amando, obedecendo aos seus mandamentos, tentando viver de acordo com a sua vontade. E como é que você ama o próximo? Servindo aqueles que estão ao seu redor e assim por diante, tá bom? Então, obrigado pela presença aí, Deus abençoe vocês, tá bom? E busquem sempre as coisas do alto. Até o próximo vídeo, pessoal.